Boa tarde, queridos irmãos. É muita alegria estar aqui. Agradeço profundamente à diretoria da casa por essa oportunidade e à espiritualidade superior, que não desiste da gente nunca. Nossos mentores, nossos amigos. Então, hoje, a gente vai falar sobre um recorte dentro do tema geral do mês, iniciado na palestra da quarta-feira passada pela irmã Cleide, que aqueles que não puderam ver, eu aconselho que vejam, porque foi uma palestra muito interessante, muito profunda para nossa reflexão. Então vamos à nossa de hoje. Então, eu comecei a pensar assim: voltar de uma viagem de avião e avistar a sua cidade, ou de ônibus ou carro, e passar pelas ruas, pelos lugares familiares, até mesmo depois de um longo dia de trabalho, você chegar e entrar em casa. Essas situações costumam evocar em nós sensações especiais, né? Esse voltar para casa é prazeroso, né? Ele traz uma espécie de relaxamento, um alívio, um conforto, ainda que momentâneo, né? E o que essas sensações estão nos dizendo? Estão dizendo que existe um lugar nosso, um lugar interno, que nós acessamos quando voltamos para casa. Um lugar de centramento, um lugar de respirar, portanto, um lugar de vida, né? A vida tem lugar em mim e eu nela, né? Essa combinação, essa integração é como uma dança maravilhosa, algo divino mesmo, que atesta a nossa filiação divina. E quando nós acessamos esse lugar ou esse estado, nós não temos dúvidas, não temos preocupações, nós confiamos, porque nós estamos na nossa essência, na nossa verdade. Muitas vezes é até difícil expressar com palavras esse sentimento, essa sensação, né? Agora vejam só que interessante. É exatamente essa sensação que descrevem as pessoas, a maioria das pessoas, que passam pela chamada experiência de quase morte. Sabem, as pessoas dizem que viram um túnel de luz, luzes coloridas, seres conhecidos ou não, ou algumas que ficam flutuando sobre o corpo morto, né, temporariamente, e assistindo o socorro que estavam recebendo. Pois é, nos relatos de praticamente todos eles, nós encontramos a afirmação de que tiveram uma sensação de voltar para casa. Isso tem livros, tem documentários na televisão, na Netflix, mostrando isso. E aqui nós temos um ponto-chave para o entendimento do que vem a ser a morte. Porque não há morte para o espírito. Quem morre é o corpo, é a matéria, que na verdade é um instrumento de uso do espírito. A doutrina dos espíritos nos esclarece que nós somos espíritos, todos nós. A vida espiritual, que é a verdadeira vida. E que em determinados períodos nós utilizamos um corpo físico para podermos passar por experiências necessárias no mundo material. São as nossas encarnações. E o corpo é uma ferramenta. O espírito necessita de um corpo físico material para viver as experiências dessa dimensão, que tem como objetivo principal a sua evolução moral. O nosso habitat natural, como espíritos, a nossa casa é o plano espiritual. Cada encarnação é, vamos dizer assim, uma viagem, né? Mas uma viagem com retorno garantido para casa, né? Desde o primeiro segundo de uma encarnação, a única certeza é de que nós vamos voltar para casa. Leon Denis diz no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor o seguinte: a morte é uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Por isso nós dizemos que a vida continua. Saber que a vida do espírito, a nossa vida, é eterna, nos prepara intimamente para compreender
e aceitar determinados fatos e situações pelas quais passamos. Esse é o efeito consolador do Espiritismo. A separação que a morte física provoca é temporária, porque todos nós vamos nos reencontrar no outro plano. Entre idas e vindas, vamos ser personagens de histórias, compor outras famílias, encontrar e reencontrar os mesmos atores em outros papéis. E é isso que vai compor a nossa história espiritual individual e escrever a nossa história, a história da nossa evolução espiritual como humanidade. Então, a minha condição como encarnada hoje, neste planeta, numa determinada família, numa certa posição social, neste país, com dificuldades específicas, é a condição que melhor atende hoje às minhas necessidades evolutivas como espírito. Tudo tem um propósito, mesmo que a nossa compreensão ainda não alcance. Toda dificuldade, todo desafio tem uma lição a ser aprendida. Então a gente precisa ficar atento a isso, né? Joana de Ângeles, no livro Canção da Imortalidade, diz assim: os teus afetos que desencarnaram vivem e prosseguem conforme eram enquanto na temporada carnal. Não os pranteie em desespero, porque obedecem à soberana lei biológica, ao estabelecer que tudo quanto nasce morre. Morrer, no entanto, não significa consumir-se ou desintegrar-se no nada. Tudo se transforma, inexistindo o aniquilamento da vida. A vida é eterna. Chegar e partir são só dois lados da mesma viagem, né? Como diz a canção do Milton Nascimento e Fernando Brant. E a nossa visão como espíritos encarnados, às vezes, inverte o significado de vida e morte. Porque a gente fica com a visão mais estreita, entendendo como vida esta passagem na Terra apenas, quando ela é apenas uma passagem, uma entre muitas. Nós saímos de casa para experimentar, enfrentar desafios, desafios que nos façam crescer, para restituir algo que nós possamos ter tirado de alguém numa outra encarnação. Enfim, para passar pelas provas que atestem que nós evoluímos, que nós melhoramos, que o amor em nós ocupa um espaço maior do que antes. Porque o nosso grande aprendizado é amar. Amar ao próximo como a nós mesmos, né? Como disse Jesus. E como os amigos espirituais explicam no Livro dos Espíritos, todos nós, todos os espíritos, portanto, estamos fadados à perfeição. A evolução espiritual é certa. Uns podem demorar mais, mas todos iremos chegar à perfeição em algum ponto da eternidade. Está lá na escala evolutiva dos espíritos, né? Para a vida, a verdadeira vida que é eterna, essas passagens ou essas encarnações são fragmentos necessários, experiências importantes para lapidar o nosso ser de maneira integral. Integral porque no plano espiritual, que é o nosso plano original, nós também vivemos experiências, temos aprendizados, nos desenvolvemos, crescemos e principalmente servimos. Servir é uma das mais sublimes ferramentas de desenvolvimento do espírito. Servir a Deus. E como? Por meio dos nossos semelhantes. O que vem nos lembrar que é na relação com o outro que nós aprendemos e exercitamos ou treinamos os nossos aprendizados. Especialmente nas relações mais difíceis é que nós vamos desenvolver faculdades novas, burilar aptidões, colocar em prática a nossa parte divina, a caridade, o perdão, a humildade, porque afinal nós somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Essa filiação divina só pode se revelar na prática da convivência. E é por isso que é muito necessário vir para esse mundo material tantas vezes. Chico Xavier, numa mensagem, disse assim: a vida é feita de momentos, momentos pelos quais temos que passar, sendo bons ou não, para o nosso aprendizado.
Nada é por acaso. Precisamos fazer a nossa parte, desempenhar o nosso papel no palco da vida, lembrando de que a vida nem sempre segue o nosso querer, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. E Chico, nessa passagem, está falando para nós pequenos, nós, essas personalidades encarnadas agora, com uma visão estreita, né? E está chamando de vida, então, esta curta passagem pelo planeta de provas e expiações que é a Terra, que é como nós chamamos no dia a dia. E ele faz isso numa atitude de imensa compaixão e total acolhimento, que é a característica desse espírito maravilhoso que viveu aqui entre nós, como Chico Xavier. Ele consolou muitas pessoas que perderam entes queridos, com mensagens desses que haviam partido, trazendo a prova de que não morreram e a esperança do reencontro. Eles não partiram, eles voltaram para casa. Por isso o tema dessa palestra, morte é partida ou reencontro. A maneira como ocorre também a morte, o desencarne, tem a ver com o roteiro encarnatório daquele espírito. E claro, faz sentido, vai fazer sentido para todos os que ficaram, do ponto de vista espiritual, né? Porque todas as histórias se entrelaçam com um objetivo, com uma finalidade, com um propósito. A dor da separação é inevitável, e isso é inquestionável. Né? E nós comungamos de verdade com todos os que nesse momento estão passando por um sofrimento dessa ordem. Mas precisamos lembrar que a separação indica sempre algum caminho de autoconhecimento. Essa dor expõe feridas emocionais e talvez o possível mau jeito com que nós temos tratado questões importantes para a nossa evolução. Vamos olhar para isso. Né? Em geral, essas situações são um grande treinamento para o desapego. Porque, por exemplo, aquela pessoa que desencarnou não é meu filho, não é meu. Ele esteve no papel de meu filho nesta curta passagem, nesta encarnatória. Não é meu. O meu amor por esse espírito é grande, ótimo, e ele tem que se tornar cada vez maior e mais incondicional. E, portanto, mais profundo. Assim como o meu amor por todos os espíritos, porque todos somos irmãos. Ninguém disse que é fácil, né? Porque se fosse, a gente não precisava dessa experiência, né? O propósito dessas vivências é sempre um aprendizado para todos os envolvidos. E mesmo que a gente esteja só observando de longe, a gente também pode aprender, né? Eu trouxe um trecho de uma mensagem do Emmanuel, no livro Fonte Viva, que acho pertinente para cá. Ele diz assim: não te apegues demasiado à carne transitória. Amanhã, a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma. A terra que hoje retens será no futuro inevitavelmente dividida. O dinheiro que agora te serve passará depois a mãos diferentes das tuas. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra com o fim de aperfeiçoar-se, aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Aqui encarnados, nós não temos consciência ampla da nossa trajetória espiritual. Nós estamos confinados num corpo, num arranjo familiar específico, e temos o esquecimento da nossa vida pregressa, de outras encarnações, por caridade divina. Imaginem só se a gente tivesse certas lembranças de acontecimentos de outras encarnações, onde inimigos de ontem hoje são pessoas próximas, como pais e filhos, por exemplo. Nós possivelmente não teríamos maturidade para prosseguir, para amar. Por isso, quando reencarnamos, nos é dada a bênção desse esquecimento temporário. E nós seguimos, fazemos esses curtos trajetos,
que são as encarnações nos mundos físicos. E nesses curtos trajetos, precisamos valorizar cada minuto, abraçar essa oportunidade com unhas e dentes, fazer valer a pena, para que quando nós voltarmos para casa, quando despertarmos, possamos nos sentir realizados e não devedores. E também possamos reencontrar muito bem aqueles que voltaram antes de nós, porque nós não ficamos prendendo-os com o nosso apego. Ao contrário, com as nossas preces e vibrações, nós os ajudamos a prosseguir também seu caminho do outro lado, né? Então deveríamos nos empenhar em nos preparar para o retorno, né? Levando a sério cada contato, cada relacionamento, cada pensamento emitido, cada palavra dita. Valorizar a dúvida, o desafio, a dificuldade, não fugindo deles ou postergando, mas olhando profundamente, buscando sinais, sentidos. Impregnar cada minuto de valor, reconhecendo as dádivas que nos são oferecidas ininterruptamente, acolhendo as dores físicas ou emocionais como condições passageiras e ainda mais como grandes mestras, que nós vamos retornar e vamos relembrar e vamos rever, graças a Deus. Quando Jesus afirma no Sermão do Monte que são bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, ele aponta para a esperança e coloca o sofrimento como prelúdio da cura. O Espírito da Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, diz: instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. A provação humana na experiência terrena deixa então de parecer uma luta sem sentido e passa a ser um exercício de fortalecimento, de evolução, de transformação. Ela ganha sentido a partir do nosso conhecimento trazido pela doutrina. E nesse caminho, a aceitação, a resignação surgem naturalmente para quem está desperto e realmente deseja seguir, entender, saber, crescer e evoluir. Nesse mesmo capítulo do Evangelho, o Espírito de Verdade diz também: bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida, né? Prisioneiros da matéria, né? Preparai-vos para lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis. E quer que vós mesmos modeleis a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Ou seja, está nas nossas mãos modelar a nossa imortalidade, dar utilidade e sentido à nossa existência, às nossas existências, assumindo responsabilidade total por aquilo que depende de nós. E o que não depende de nós, vamos entregar às forças espirituais superiores e confiar em Deus. Que quando nós retornarmos para nossa casa, nós certamente iremos entender e com certeza iremos agradecer por tudo. Então, eu agradeço a todos pela atenção, espero ter atingido um pouco a necessidade de conhecimento, mas ter inspirado a vontade de buscar mais nas leituras dos livros da codificação espírita. E agora vamos continuar a nossa reunião. Que Jesus permaneça conosco.